No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre filosofia da educação matemática, possibilidades pedagógicas. Essa obra aqui, ó. Filosofia da educação matemática, fenomenologia, concepções, possibilidades didático-pedagógicas, da Maria Aparecida Vigiano Bicudo, que é a organizadora e da editora Unesp. A filosofia da educação matemática, segundo uma postura fenomenológica, destaca as ações concernentes ao filosofar, na medida em que sua meta é dar conta do realizado no âmbito da educação matemática. Esse dar conta requer que seja colocado em foco a experiência vivida pelo pesquisador matemático ao estar com a matemática e a comunidade de matemáticos, e pelo professor ao estar com os alunos e a matemática, num processo de ensinar e aprender. Em suas ações de diferentes perspectivas e modalidades, ambos vivem a experiência de constituir objetualidades matemáticas. A atividade do professor requer que esteja sempre atento ao que ele mesmo e os alunos estão efetuando e ainda que vá além, ou seja, que busque explicitar o que vivencia e ouça o que os alunos dizem sobre suas vivências. O ato de explicar ou explicitar o experienciado entendido como realizado e a percepção da realização no próprio movimento de ocorrência da atividade transcende a empírica que concerne o fazer e o saber como fazer. Na dimensão fenomenológica há o ato de dar-se conta do que se faz e de como se faz. Aqui está o âmago da postura fenomenológica, focar a percepção e o percebido do movimento dos atos da consciência, envolvendo sempre o fundo em que a percepção se dá. O mundo horizonte e os co-sujeitos presentes nesse mundo e a subjetividade do sujeito que percebe. A explicitação do percebido dá-se pela fala, que indica o visto. A expressão dessa fala pode ocorrer por meio de várias linguagens: gestual, proposicional, oral, escrita, gráfica, escultural, musical. Desse modo, a linguagem se apresenta como um meio pelo qual as atividades docentes se desenrolam. Há diálogos abertos e mantidos pela empatia entre os agentes do ensino e da aprendizagem, nutridos pelos conteúdos trabalhados nas atividades pedagógicas, desenvolvidos e sustentados pela inteligibilidade que se apresenta mediante a comunicação articulada. Conforme entendo, esses dois últimos parágrafos representam o cerne da atividade docente. Colocam em cena professor, aluno, conteúdos de ensino, modos de dizer o percebido e a linguagem que explicita o compreendido e o comunica. Porém, essa atividade transcorre em contextos sociais e culturais em dimensões do conhecimento científico e do conhecimento cotidiano, no presente e em perspectivas temporais e históricas. Esses contextos estão enredados na realidade em que a atividade pedagógica do professor é efetuada. Na mundo, vida, horizonte harmônico em que o sentido das coisas e da realidade mundana se presentifica. Portanto, a filosofia da educação matemática efetuada numa postura fenomenológica é compreendida como uma totalidade, mundo da vida, o Lebenswelt em alemão, né? Ciência, neste caso matemática, atividades de ensino e de aprendizagem, ambiente de escolarização, pessoas enredadas na trama do mundo da educação e da matemática. Perceba a trama e os fios que a sustentam, perceba a intencionalidade de indivíduos, de grupos da cultura que a tece, perceba o movimento que efetua no processo de sua constituição, efetivando a historicidade do mundo-vida, superpondo e emaranhando camadas de sentido. Por onde começar? Há um começo? Com a fenomenologia afirmo que não há um começo, entendido como o que ocorreu primeiro. Há uma perspectiva de onde se olha, há um ponto zero dado pelo corpo próprio que viabiliza a perspectiva. Não é uma perspectiva traçada com base em linhas e ângulos tomados como a priorismos teóricos, mas materializada na carnalidade do corpo próprio, que sempre está situado no mundo horizonte, carregando no olhar a figura e o fundo, a intencionalidade que concretiza a visualização e o tempo e espaço vividos. Coloco-me assim na perspectiva da educação escolar, visando o processo de escolarização em que a matemática comparece como uma importante área do conhecimento humano. A escola, o lugar em que a educação se dá, é uma instituição social cuja finalidade explícita é educar, formar pessoas para o convívio da sociedade, capacitar pessoas para o mundo do trabalho. Esse é o significado social que lhe é atribuído. Mas como esse significado é trabalhado no mundo escolar? Há possibilidades de ser tratado de diferentes maneiras? Focarei possibilidades que antevejo na maneira fenomenológica de compreender a realidade. Ao assumir a atitude fenomenológica, trabalha-se com a busca do sentido que o mundo-vida faz para as pessoas. No mundo escolar, o alvo é perseguir o sentido que a escola faz para alunos e professores, bem como para as demais pessoas que convivem com essa comunidade e fazem parte dela. O sentido se dá no real vivido, no presente, no modo de estar junto com as pessoas e os programas pertinentes à escolarização.
O ponto de partida é o momento presente, ele também pode ser o mas não é pontual. Estende-se numa dimensão de futuro, de passado, de temporalidade, unificando-se numa totalidade de acontecimentos cuja compreensão é fruto de um olhar atento, interrogador, que enlaça camadas de sentido vindas com o mundo horizonte percebido e fornece o fundo em relação ao qual o percebido se destaca. Quero dizer com isso que a escola se dá a conhecer no cotidiano vivido de forma atenta pelos sujeitos e seus companheiros, que participam das ocorrências desse cotidiano. Há um movimento da síntese passiva, quando os sentidos e significados se põem, estando aí no entorno, na circunvizinhança do mundo-vida escolar. São os modos de organização do tempo e do espaço, das atividades de ensino e de aprendizagem. São as legislações que determinam procedimentos, é o edifício, é a vizinhança do prédio, a comunidade que envolve a escola, são os programas a serem cumpridos, os currículos que dispõem as disciplinas e a forma de trabalhá-las. O fundo, o caldo que envolve o mundo-vida e a escola. Com ele também vem o se dar conta do que, do como e do porquê efetuamos as ações e porquê desenvolvemos atividades específicas, movimentadas pela intencionalidade dirigida ao que se faz. Vêm as perguntas, as dúvidas, os desconfortos, a busca de melhorias, de modo intencional procuramos dar conta das nossas ações, dos programas e dos currículos. Vamos um pouquinho aí da filosofia da educação matemática, uma perspectiva fenomenológica para possibilidades pedagógicas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, Bibs. Até a próxima.